Olá, meus amigos, beleza? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao canal F. Carvalho, Cristianismo e Política. Francisco Carvalho, neste 18 de junho. Eu não queria fazer vídeo sobre aquele serial killer de Brasília, mas diante do que vem acontecendo, a mídia do mal, a mídia esquerdista, está santificando o serial killer, comparando ele com o Lázaro da parábola contada por Jesus em Lucas 12. A mídia faz um paralelo, uma comparação absurda, e eu não posso me calar diante destes absurdos e desta mídia do mal que usa a Bíblia para fundamentar as suas aberrações. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para desmascarar esta mídia do mal, e também vou falar do ritual satânico encontrado pela polícia militar, um ambiente de ritual satânico, e o jornal, a fonte a qual eu vou usar, atribui ao serial killer, o Lázaro, ele que está sendo procurado pela polícia. Então vamos, sem perda de tempo, à matéria, o que diz que o Jornal da Cidade Online: para a mídia esquerdopata, o perigoso serial killer de Brasília é a nova vítima da sociedade. Note bem o que a mídia faz. Lázaro o leproso, o Lázaro da parábola de Lucas 16, parábola contada por Jesus. Com este título, o jornalista Lelê Teles iniciou o que estava demorando até demais para acontecer, considerar o que estamos acostumados a ver quando a mídia esquerdopata, mesmo a mídia alternativa, sobre a prática de defender ou ainda mais transformar toda a espécie de bandidos em mitos ou deuses. É o que a mídia do mal, essa mídia esquerda, ela faz, né? Já fiz vídeo aqui, vou deixar no card aqui em cima, para que você possa acompanhar. Aqui em cima vou deixar o card. Jornalistas do Rio Grande do Sul, eles exaltam, eles aclamam alguns bandidos. Então, vou deixar aqui para você acompanhar. Mas é comum essa mídia do mal endeusar os criminosos, ela faz isso. A mídia do mal não tem pudor de fazer isso diante de tantos brasileiros de bem, da sociedade de bem. Continua aqui o Jornal da Cidade Online: o homem citado pelo colunista é aquele que tira a vida, chamado de Lázaro Barbosa Ramos, de 33 anos. Não vou usar aqui a palavra por causa da censura. A plataforma não deixa a gente usar alguns termos, algumas palavras. Então ele está sendo procurado em Brasília pela morte de 4 pessoas de uma mesma família em Ceilândia, região administrativa da capital federal, no domingo, dia 13, e por ter passado os últimos 4 dias queimando casas e tocando terror por onde passa, enquanto foge e se esconde da polícia, que o procura em operação, e já mobiliza helicóptero, viaturas e cerca de 200 homens. Este dito chamado jornalista começa o texto dizendo Lázaro o leproso, fazendo uma comparação de Lázaro, como eu já disse, o Lázaro da parábola contada por Jesus em Lucas 16. Ele começa fazendo essa comparação, uma comparação absurda, estabelecendo aí uma relação que não existe e jamais poderá existir. É relação de comparação entre este sujeito que faz mal, que prejudica, que tira a vida das pessoas, que causa o terror. Então, Lázaro está numa jornada sem volta, sabe que o querem morto. Ao comparar Lázaro, este serial killer de Brasília, malfeitor,
que causa o terror, tira a vida das pessoas, que prejudica os outros e faz mal mesmo, com aquele Lázaro bíblico, o Lázaro leproso, da parábola de Lucas, contada por Jesus, que ficava na porta das pessoas, na porta de pessoas ricas, inclusive, para poder se alimentar, pedir comida para se alimentar. E este dito jornalista está querendo, quando ele faz essa comparação, ele está justamente querendo mexer com a cabeça das pessoas, fazendo essa comparação. Primeiro, ele cria o estereótipo de que aquele Lázaro era marginalizado, aquele Lázaro era uma pessoa à margem da sociedade. Então, ele primeiro cria o estereótipo, ele distorce a Bíblia Sagrada, atribuindo características que ele não tinha, e então ele faz essa comparação, né, dizendo que este Lázaro agora é semelhante àquele Lázaro da parábola. Então, aquele Lázaro era vítima da sociedade, que é um erro absurdo, uma interpretação maligna que ele faz do texto, né, atribuindo características ao Lázaro da parábola, né, características que Jesus não deu, não colocou. Né, Lázaro da parábola não era marginalizado. Ele, então, usa a Bíblia de uma maneira maligna, distorcida, dissimulada, para causar esse tipo de impressão na mente das pessoas. Ele está querendo dizer que este serial killer, ele é assim, é culpa da sociedade. É culpa da sociedade. Então, a sociedade é culpada, a sociedade onde ele viveu, a sociedade onde ele viveu é culpada, porque não ofereceu a ele condições e ferramentas que necessitavam para ele ser diferente, para ele ser outra pessoa. A sociedade, por causa da cor da sua pele, da sua classe social, não o ajudou. Então, o serial killer é culpa da sociedade. Então, primeiro, ele pega o texto bíblico e solapa, coloca características, né, dizendo que ali Lázaro vivia naquelas condições, era culpa da sociedade. A sociedade era culpada por Lázaro, da parábola contada por Jesus, viver daquele jeito. É uma mentira. Ele está usando a Bíblia de maneira errada, distorcida, da mesma maneira que Satanás faz, distorce a Bíblia. A sociedade ali de Lázaro com certeza o ajudava, o alimentava, o socorria, fazia o possível, conforme as condições da época, as condições precárias. Se o Lázaro da parábola fosse nos dias de hoje, com certeza ele não ficava à porta de uma pessoa rica, esperando se alimentar. Não, ele ficaria na sua casa, com auxílios, com ajuda, ou estaria em hospital, sendo cuidado e tratado. Porque as condições do nosso tempo são completamente diferentes do tempo da parábola contada por Jesus. Completamente diferente. Vamos fazer esse tipo de interpretação, é maldoso, é contra Deus, é uma artimanha maligna. E esse Lelê Teles faz isso. Né? Ele comete esse absurdo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, mas ele há de prestar contas por esse absurdo que ele está cometendo. Com certeza, Deus não deixará isso impune, porque Deus não deixa impune nenhum daqueles que usam a sua santa e bendita palavra para cometer esse tipo de absurdo, de distorções e inculcar na cabeça das pessoas esses absurdos, né, que cometem contra a palavra de Deus. Ele está se voltando contra Deus, é contra a sua santa palavra, que há de prestar contas no grande dia do juiz. Pois bem, gente, então ele faz esta interpretação alucinada, diabólica, e coloca este Lázaro serial killer nas mesmas condições do Lázaro da parábola bíblica. Então ele está dizendo que esse Lázaro serial killer de Brasília é um coitadinho, e quem é culpado por isso é a sociedade. É isso que ele está dizendo.
Olha só esse parágrafo aqui do texto do dito jornalista Lelé Telles, que tem vários absurdos, e eu vou enumerar cada um desses absurdos, mas antes vou ler a parábola que Jesus contou do Lázaro. Diz assim, Lucas 16, verso 19, ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias arregalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Eu vou ler até aqui a priori, vamos voltar aqui para a fala, o texto do jornalista. Ele diz, os leprosos viviam segregados da sociedade. Isso é uma inverdade, é uma mentira. Os leprosos no judaísmo, na nação de Israel, na nação dos hebreus, não viviam segregados das sociedades. A lei instituída por Deus, Deus instituiu a lei na nação hebraica para que os leprosos fossem colocados em quarentena. Eles não viviam segregados da sociedade. Deus não fez a lei, não deu a lei a Moisés e à nação, a Constituição Federal, a nação de Israel, segregando as pessoas da sociedade de forma nenhuma. A legislação da nação hebraica, que foi uma legislação dada pelo próprio Deus, colocava os leprosos em quarentena por causa da gravidade da doença e da gravidade do contágio da doença. Então, Deus instituiu na própria Constituição Federativa da nação hebraica que os leprosos tinham que ficar em isolamento, em quarentena, em isolamento mesmo, minha gente. Então, ele está mentindo aqui, mentindo contra Deus, mentindo contra a sua santa palavra, mentindo contra os cristãos, o cristianismo, mentindo contra tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é saudável. Deus jamais segregou, e estava na lei, na Constituição Federal, que Deus, o próprio Deus, deu a Moisés. Então, é mentira. Os leprosos, no judaísmo, não eram segregados. Eles eram assistidos, eram colocados em quarentena, em isolamento, e eram assistidos devidamente, eram assistido com alimentação, assistido com roupa e assistido pelo sumo sacerdote que fazia a avaliação do leproso periodicamente para ver como estava o andamento, o avanço ou a diminuição da doença. Então é mentira, ele está mentindo aqui contra Deus. Nos dias de Jesus Cristo, na Palestina, como a Palestina era governada pelo governo romano, os leprosos, a nação hebraica já não mantinham mais, não obedeciam, deixaram de obedecer a lei de Deus que ordenava que o leproso ficava em quarentena, em isolamento, para ser tratado e acompanhado. Nos dias de Jesus, certamente esta parábola contada por Jesus se referia aos seus dias, porque naqueles dias os leprosos não ficavam mais em isolamento, principalmente nos grandes centros, como Jerusalém. Ele era na rua mesmo, era dentro da cidade. E a parábola de Jesus, contada ali, certamente para a população, para aqueles que viviam em Jerusalém, se referindo a um leproso que ficava à porta do rico, mas nos tempos de Moisés e em algum tempo posterior, até algum tempo posterior, o leproso ele ficava em isolamento e quarentena. Eu vou continuar aqui a leitura do texto desse jornalista, o infeliz purulento, acometido pela hanseníase. Aqui está uma mentira, não era hanseníase de jeito nenhum. Não era hanseníase.
Era uma doença de pele, muito diferente da hanseníase. Então, querer dizer que a hanseníase é que o Lázaro tinha hanseníase, o Lázaro da parábola tinha hanseníase, é mentira. A lepra, mencionada na Bíblia, que tinha inclusive a legislação para manter em isolamento, era uma doença muito contagiosa, por isso Deus estabeleceu aí a lei do isolamento, a lei da quarentena, para manter a pessoa em condições de ser tratada, separado daqueles que eram pessoas sadias. Mas mentira, não era hanseníase. Quando esse sujeito usa a Bíblia para falar esse tipo de asneira, comete o maior absurdo, precisa ser desmascarado, ele precisa ser desmascarado sim, certo? Então diz o texto aqui de Lelê, citando a personagem bíblica, personagem da Bíblia, apresentando ainda, olha só, o seguinte, olha o que ele escreve aqui: pai de Lázaro, casou com 18 anos e viveu uma vida de brigas, xingamentos e catipirapos com sua companheira, até se separarem. O pequeno Lázaro foi criado pela avó, o irmão foi assassinado há pouco tempo, consta que era trabalhador e labutava na zona rural, nos arredores de Brasília, até que as feridas vieram à tona. Olha aqui, vitimizando essas palavras desse jornalista que fedem, cheiram mal. Ele faz um malabarismo com as palavras para inculcar na cabeça das pessoas que este serial killer é um coitadinho. Então, muito cuidado aqui com o que ele está fazendo. Não podemos cair, os cristãos não podem cair nesta armadilha. Ele não é um coitadinho. Ele fala aqui que os pais viviam brigando e ele cresceu num ambiente, uma casa que não favorecia que o menino crescesse saudável. Ora, minha gente, este tipo de vitimização não cola mais. Ele é serial killer, não é porque os pais se desentendiam, não é porque havia desentendimento e briga dos pais, não é. Ele é serial killer, não é porque os pais se separaram, não é. Não caia nessa. Se Lázaro é um serial killer, não é porque o irmão foi assassinado, ele é um serial killer, ele é do mal, ele é do maligno. É por isso que ele é um serial killer. Agora, culpar as situações, colocar a culpa nas situações, na família, no pai, na mãe, na sociedade, na falta de oportunidade, isso é coisa de esquerdista, isso é nojento, cheira mal, meu Deus do céu, é um absurdo fazer esse tipo de coisa. O jornalista passa então a traçar os boatos locais sobre o sujeito ter o corpo fechado, se tornar uma ave noturna em fuga, ou mesmo ter sido satanizado por evangélicos. Eis aí a culpa da religião geradora de males ao transformar os humildes em fanáticos. Olha só, Lelê Telles, culpando aí os evangélicos, enfim, a religião. Esta outra matéria jornalística aqui diz: ritual satânico é encontrado pela polícia em rota de fuga de Lázaro Barbosa. É uma matéria jornalística do Terra Brasil Notícia. Um ritual satânico foi encontrado por policiais no meio do mato durante uma busca ao serial killer do Distrito Federal Lázaro Barbosa. Uma vela de 7 dias e um papel com o nome do assassino foram achados dentro de um buraco.
sociedade precisa ficar atenta com esse tipo de narrativa que a esquerda sempre constrói ao longo do tempo, e no Brasil, os esquerdas vêm fazendo isso há muito tempo, eles se utilizam desse tipo de narrativa, eles usam a Bíblia para fundamentar a visão de mundo deles, uma visão de mundo distorcida, uma visão de mundo do mal, é maligna mesmo, fundamentam a narrativa deles com a palavra de Deus, como nós vimos agora, esse Lelê Telles, usando a Bíblia, a palavra de Deus, para fundamentar a narrativa de que esse Lázaro, serial killer de Brasília, é um coitadinho, vítima da sociedade, ele é assim por causa dos seus pais, que viveu em um ambiente de brigas, um ambiente de discussão entre os pais, que presenciou muitas coisas. Estão usando a Bíblia para esse tipo de coisa. Mas este Lázaro, ele é um serial killer porque ele é do mal. Ele tem um coração mau. Ele é um malfeitor, um mau elemento do mal, e vive para fazer mal às pessoas. E ele é o único culpado, ele é o único responsável pelo que faz. Não é a sociedade, ele não é vítima de nada. As pessoas que sofrem por causa dele são vítimas dele. Mas ele não é vítima de nada, não é a sociedade responsável, o responsável é somente ele. Aí vem esses esquerdas, não caiam, minha gente, pelo amor de Deus, na lábia desse tipo de gente que vive para fazer isso. Escreve um texto, eu vou deixar anexado aqui o endereço do texto do jornalista Lelê Telles, vou deixar aqui o descritivo do vídeo. Se você tiver estômago, se você tiver estômago, você vai ler esse texto, mas é sim, terrível, texto terrível, causa náuseas na gente. De qualquer forma, vou deixar aqui no descritivo do vídeo, tá bom? Este sujeito é um elemento do mal, um elemento do maligno, malfeitor, e que o Estado precisa urgentemente abater este lobo que devora as pessoas, que devora as ovelhas. Este lobo precisa ser abatido, e a nação, as cidades, a população possa gozar de paz, de tranquilidade. Esse sujeito é o único culpado, ele é o único culpado, envolvido com tudo que não presta, inclusive para se sair bem das situações, né? Invoca inclusive Satanás e se utiliza das forças do mal para se proteger, e poder fazer as maldades dele, continuar fazendo as maldades dele. Mas uma hora a casa dele vai cair, e Satanás, ele pode invocar Satanás, os anjos caídos, os demônios, pode invocar quais demônios ele quiser invocar e buscar proteção e buscar blindagem, mas Deus é quem manda e Deus é poderoso e Satanás é apenas um instrumento nas mãos de Deus também. Então, esse sujeito precisa ser abatido pelo Estado e a nação gozar de segurança e gozar de paz, os brasileiros, as cidades, as populações, gozar de paz e segurança, e o Estado recebeu de Deus esta missão. Os representantes do Estado, os representantes do povo que dirigem a nação, receberam de Deus a grande missão de abater os lobos ferozes, os lobos que sacrificam as ovelhas, que matam as ovelhas, e o Estado tem essa responsabilidade de abater esses lobos e a nação, o povo, a população gozar de paz e segurança. Espalhe este vídeo aí o máximo nas suas redes sociais. Deixa o seu comentário aqui, o que você acha desta
dessa matéria jornalística deste esquerdopata. O que você acha disso? Escreve aqui nos comentários, deixa o seu like ou o seu dislike e comenta a razão do dislike. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.